paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você e a sua casa neste momento. Hoje, o Espírito Santo quer falar com você sobre algo que todos nós já sentimos: o silêncio de Deus. Há momentos em que você ora, busca, chora e parece que o céu está calado. Nenhuma resposta vem, nenhuma porta se abre e o coração começa a perguntar: Senhor, o que eu fiz de errado? Por que o Senhor está em silêncio comigo? Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é ausência, é preparo. Muitas vezes, quando Deus se cala, Ele está te ensinando a amadurecer espiritualmente. É nesse tempo de espera que a fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. O inimigo tenta usar a ansiedade para te fazer agir antes da hora, mas Deus quer te ensinar a descansar antes de agir. A Bíblia diz em Isaías 30:15, na quietude e na confiança está a vossa força. Veja, a força do cristão não está em fazer muito, mas em confiar profundamente. O mundo te diz corra, mas o Espírito te diz espere. É no silêncio que Deus trabalha o discernimento, ensinando o teu coração a reconhecer a voz da paz e não o barulho das emoções. Quantas vezes você quis resolver algo rápido e depois percebeu que, se tivesse esperado, Deus teria te mostrado um caminho melhor? O silêncio de Deus é o campo onde Ele planta a sabedoria. Não é castigo, é cuidado. Não é esquecimento, é estratégia divina. Então, se hoje você está em meio a um silêncio espiritual, não interprete isso como rejeição. Veja como uma escola da fé. Deus está te ensinando a ouvir o que não se diz com palavras. O som da paz, a direção da calma, o conforto da presença dEle. Enquanto você não ouve nada, Ele está organizando tudo. Enquanto o céu parece fechado, o coração está sendo aberto para compreender o tempo de Deus. Confie, o silêncio de hoje será o testemunho de amanhã. Porque quando Deus finalmente falar, você vai perceber que o silêncio foi o caminho que te preparou para entender a resposta. Meu irmão, minha irmã, há algo muito precioso que o Espírito Santo quer te ensinar hoje. A paz é o sinal mais seguro da direção divina. Muitos esperam que Deus fale com voz audível, que envie sinais visíveis, mas a verdade é que a voz de Deus costuma vir como um sussurro dentro da alma, e esse sussurro se chama paz. A voz do Espírito Santo não grita, não causa confusão, não empurra. Ela guia com mansidão, como quem toma pela mão, e conduz com ternura. Por isso, preste atenção. Quando algo vem de Deus, o coração se aquieta. Mesmo que ao redor tudo pareça incerto, dentro de você existe uma serenidade que o mundo não consegue explicar. A palavra diz em Colossenses 3:15 que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração. Perceba o que a Bíblia está dizendo. A paz deve ser o juiz, ou seja, a decisão final. Não são as circunstâncias, não é a opinião dos outros, nem a emoção do momento que decide o caminho, é a paz. Muitas pessoas confundem empolgação com confirmação. A empolgação é barulhenta, intensa, impulsiva. Mas a paz é firme, silenciosa e constante. A empolgação começa no alto e logo se apaga. A paz cresce devagar, mas permanece. Quando uma decisão vem de Deus, ela traz paz antes mesmo de dar resultados. Mas quando vem da carne ou do medo, mesmo que pareça promissora, traz inquietação. Deus fala através da serenidade e o inimigo tenta te desviar através da pressa. Por isso, antes de decidir algo importante, um relacionamento, um trabalho, uma mudança, pergunte: meu coração está em paz diante de Deus? Se houver dúvida, espere. Se houver inquietação, ore mais, porque o Espírito Santo nunca vai te guiar pelo desespero, e sim pela paz. Essa paz é o GPS de Deus dentro de você. Ela aponta o norte, mesmo quando tudo parece escuro. É como uma bússola espiritual que mostra o caminho certo quando o raciocínio humano já não sabe mais o que fazer. Então, se você sente paz mesmo sem entender tudo, siga. Mas se o coração aperta e a alma não descansa, pare. A voz da paz é a voz de Deus dizendo: filho, é por aqui. Meu irmão, minha irmã,
Deus fala. Ele fala ao coração que se dispõe a escutar. Mas muitas vezes, o que falta não é Deus falar, é a gente saber ouvir. Por isso quero te ensinar hoje um caminho simples, mas profundo. 3 passos espirituais para discernir a direção divina. Primeiro passo: ore com rendição. Não ore apenas pedindo que Deus confirme o que você deseja. Ore pedindo que Ele revele o que é da vontade dEle, mesmo que isso contrarie o seu querer. A verdadeira oração não é convencer Deus a fazer a nossa vontade, mas alinhar o nosso coração à vontade dEle. Diga com sinceridade: Senhor, se o que eu quero não vem de Ti, tira do meu coração o desejo, mas se é Teu propósito, confirma com paz e verdade. Essa oração muda tudo, porque quando você ora com entrega, o Espírito Santo te conduz para o centro da vontade de Deus. Segundo passo: espere. O tempo é parte da resposta. Muitos desistem na espera e perdem o que Deus estava preparando. A demora não é negação, é preparação. Deus não se atrasa, Ele amadurece. Cada dia de silêncio é uma oportunidade de fortalecer a fé e aprender a confiar sem ver. Quem não sabe esperar, muitas vezes, age no impulso e depois colhe arrependimento. Mas quem espera em Deus, colhe sabedoria. Lembre-se, o relógio de Deus nunca erra o horário. Terceiro passo: obedeça. Mesmo que a resposta não agrade o seu ego, ela sempre salvará a sua alma. A obediência é o selo da fé. Deus não revela o próximo passo a quem não está disposto a obedecer o passo atual. A vontade divina se torna clara quando o coração está disposto a seguir, mesmo sem entender tudo. Às vezes, Deus pede que você se afaste de algo e você não entende o porquê, mas obedeça, porque o não de Deus hoje pode ser o livramento que te salvará amanhã. A Bíblia resume esse caminho de fé em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Perceba, confia, reconhece e obedece. Esses são os 3 passos, e quando você faz isso, o céu se move a seu favor. Deus começa a alinhar caminhos, abrir portas, fechar atalhos perigosos e colocar no seu coração uma certeza que o mundo não pode tirar. Então, se hoje você busca direção, siga esse método espiritual. Ore com entrega, espere com fé, obedeça com amor, porque quem anda nesse trilho nunca anda perdido, anda guiado pela mão de Deus. Meu irmão, minha irmã, às vezes o não de Deus é a prova mais profunda do seu amor. Você já viveu aquele momento em que tudo parecia se encaixar e, de repente, sem explicação, algo deu errado? A porta se fechou, o plano desmoronou e o coração se encheu de perguntas. Mas com o tempo você percebeu. Se aquela porta tivesse se aberto, talvez tivesse te ferido. Deus não fechou porque te esqueceu. Ele fechou porque te guardou. Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que até o que dói está sendo usado a seu favor. Aquela oportunidade perdida, aquele relacionamento que não prosperou, aquela resposta que não veio, tudo isso pode ser o modo de Deus te desviar de algo que parecia bênção, mas escondia sofrimento. Cuidado com o ressentimento espiritual. O inimigo tenta plantar no coração a ideia de que Deus te abandonou, quando, na verdade, Ele te poupou. A fé madura aprende a agradecer até pelas portas que se fecharam, porque o mesmo Deus que diz sim com amor, também diz não com sabedoria. Imagine José, no Egito. Foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido na prisão. Mas cada porta que se fechou o empurrou para o destino certo, o trono preparado por Deus. Nenhuma porta fechada é perda quando o propósito é divino. Há situações que você só vai entender depois que passar. Por isso, quando Deus disser não, não insista. Confie. O que parece atraso pode ser desvio de tragédia. O que parece rejeição é, na verdade, proteção. A porta que se fecha hoje evita o abismo de amanhã. Às vezes,
Deus não está dizendo nunca, Ele está dizendo ainda não. E essa espera é o tempo em que Ele te fortalece para a próxima etapa. Ele sabe o que você não vê e enxerga o que o teu coração ainda não entende. Por isso, pare de tentar arrombar portas que Deus fechou com amor. Pare de lutar contra o cuidado dele. Confie. Se não deu certo é porque não era o caminho da promessa. A vontade de Deus é perfeita, e a perfeição dele inclui impedir o que te afastaria da graça. E quando ele quiser abrir uma nova porta, você não vai precisar forçar. Ela simplesmente se abrirá, e tudo fará sentido. Enquanto isso, adore. Enquanto isso, confie. Enquanto isso, agradeça, porque até as portas fechadas estão te conduzindo à vitória espiritual que o céu preparou para você. Meu irmão, minha irmã, uma das batalhas mais silenciosas da fé é aprender a reconhecer qual voz está falando dentro de nós. Nem toda voz que fala ao coração vem de Deus. Algumas nascem do medo, da ansiedade, da lembrança da dor. E o inimigo sabe disso. Ele tenta usar essas vozes internas para confundir, apressar, desanimar. Mas há um segredo espiritual que o Senhor quer te revelar hoje. A voz de Deus nunca pressiona. Ela orienta. O medo exige decisões rápidas. Deus convida a refletir com paz. O medo fala de perda. Deus fala de propósito. O medo cria confusão. Deus traz clareza. O medo te paralisa. Deus te liberta. A palavra diz em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Veja, o Espírito de Deus é equilíbrio. Ele não provoca desespero, mas serenidade. Quando uma ideia, uma escolha ou uma voz interior te tira a paz, te aperta o peito, te coloca em pânico, não é Deus. Deus não te empurra pelo medo, Ele te guia pela fé. Muitos confundem inquietação espiritual com direção divina. Mas preste atenção, a voz do medo é agitada, emocional e cheia de urgência. A voz de Deus é calma, firme e cheia de amor. Deus não fala para assustar, Ele fala para alinhar. E sempre que Ele fala, o resultado é paz, não confusão. Por isso, quando estiver diante de uma decisão importante e sentir dúvida, pergunte ao seu coração: essa voz me traz paz ou me rouba a paz? Se te traz paz, mesmo sem todas as respostas, siga. Mas se te rouba a paz, ainda não é hora de agir. O Espírito Santo fala dentro de nós de forma tão doce que às vezes parece apenas um pensamento tranquilo, uma convicção serena, um impulso cheio de amor. Ele não gera medo de errar, mas desejo de acertar com Deus. E mesmo quando corrige, o faz com ternura, não com culpa. O medo sempre aponta para o que você pode perder. Deus sempre aponta para o que você pode aprender. O medo diz: você não é capaz. Deus diz: eu sou contigo. O medo enfraquece. Deus fortalece. O medo apaga a fé. Deus reacende a esperança. Então, se você quer discernir a voz de Deus da voz do medo, lembre-se: a voz de Deus te aproxima da paz, da humildade e da verdade. A voz do medo te afasta da fé, da confiança e do amor. Ore pedindo esse discernimento. Senhor, ensina-me a reconhecer Tua voz no meio das minhas inseguranças. Faz calar dentro de mim o medo, para que eu possa ouvir o Teu amor. Porque quando a alma se aquieta, o coração ouve. E quando o coração ouve, a vida muda. Deus fala. E quando Ele fala, o medo perde força e a fé volta a respirar. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos deixou um princípio simples e poderoso para discernir se algo vem de Deus. Pelos frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Isso significa que a vontade de Deus sempre gera bons frutos. Mesmo que o processo seja difícil, o resultado será paz, amor e crescimento. Muitos se confundem porque olham apenas para as aparências. Às vezes, uma decisão parece certa, parece promissora, mas com o tempo começa a gerar inquietação, distância de Deus, perda de alegria. Outras vezes, uma escolha parece dura, exige renúncia, mas traz dentro dela um fruto de paz, de fé e de amadurecimento.
O fruto é o sinal. Antes de agir, pergunte: se eu seguir esse caminho, que frutos ele vai gerar? Se o fruto for paz, amor, humildade, comunhão, então é de Deus. Mas, se gerar inveja, orgulho, confusão, cansaço espiritual, não é. Toda decisão inspirada pelo Espírito Santo produz leveza, mesmo em meio à luta. Jesus nos ensina que a árvore boa não pode dar fruto mau e a árvore má não pode dar fruto bom. Então, observe as consequências espirituais de cada passo que você dá. Deus nunca vai te conduzir por um caminho que destrói o que Ele mesmo te deu. Ele sempre edifica, restaura e conduz à vida. Por isso, pratique o teste do fruto. Antes de tomar uma decisão, ore e imagine os frutos dela. Essa escolha te aproxima ou te afasta de Deus? Te torna mais paciente, mais amoroso, mais dependente do Senhor? Ou te deixa inquieto, frustrado e distante da oração? O Espírito Santo sempre trabalha com frutos espirituais, não com impulsos momentâneos. A voz de Deus constrói, nunca destrói. Ela planta o bem mesmo quando poda algo, porque às vezes, para que um novo fruto nasça, Deus precisa cortar galhos que já não produzem mais. Talvez você esteja num tempo de poda, e isso doa. Mas o agricultor divino sabe o que está fazendo. Ele corta hoje para que amanhã nasça algo mais forte, mais bonito e mais frutífero. A dor de agora é o preparo da colheita futura. Lembre-se, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22. Esses são os sinais da vontade de Deus. Se a decisão que você quer tomar não produz esses frutos, é hora de esperar um pouco mais. Deus não quer que você viva pela aparência, mas pelo resultado espiritual. Porque o verdadeiro discernimento não está em olhar o que brilha, e sim o que permanece. E tudo o que vem de Deus permanece. Meu irmão, minha irmã, Deus é soberano e fala de muitas maneiras. Ele pode falar no silêncio da oração através da palavra, por meio das circunstâncias e também por intermédio de pessoas. Mas é preciso discernimento, porque nem toda voz que fala com boa intenção fala com sabedoria espiritual. Há momentos em que alguém se aproxima com uma palavra que toca o coração e você sente: era exatamente o que eu precisava ouvir. Isso acontece porque o Espírito Santo usa pessoas para confirmar o que ele já vinha dizendo ao seu coração. Mas veja bem, Deus confirma o que já falou. Não substitui o que ele mesmo quer te revelar. Ele pode usar um irmão, um amigo, até alguém inesperado, mas nunca vai contrariar a sua palavra nem a paz que ele colocou dentro de você. Em Atos 17:11, a Bíblia elogia os bereanos, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se era assim mesmo. Esse é o exemplo de maturidade espiritual. Não rejeitar conselhos, mas também não aceitá-los cegamente. Ore antes de ouvir conselhos e ore depois de recebê-los. O Espírito Santo é o filtro da verdade. Quantas vezes pessoas bem-intencionadas tentaram te convencer a agir no impulso, a resolver com pressa, e depois você percebeu que aquilo te tirou da paz. O inimigo, às vezes, usa até vozes próximas para desviar o foco da fé. Por isso, todo conselho precisa passar pelo crivo da oração e da palavra. Se o conselho traz confusão, não é de Deus. Se traz paz e edificação, guarde-o no coração. Deus pode usar alguém para te consolar, te despertar ou até te corrigir, mas ele sempre falará de modo coerente com o amor dele. O conselho que vem de Deus nunca te humilha, nunca te manipula, nunca te afasta da fé. Ele te encoraja, te eleva e te conduz à obediência. Talvez alguém tenha falado algo que ficou ecoando em sua mente. Antes de tomar uma decisão, leve isso para o altar. Senhor, se essa palavra vem de ti, confirma com paz, mas se não vem, apaga do meu coração. E confie que Deus responderá, porque o Espírito Santo é o melhor intérprete da vontade do Pai. Lembre-se, pessoas são instrumentos, mas Deus é o maestro. Ouça as vozes ao redor, mas siga a voz que fala dentro de você. A voz do Espírito que nunca erra,
nunca confunde e sempre conduz à verdade. E quando ele quiser te confirmar algo por meio de alguém, você vai sentir. Não será emoção, será revelação. Será aquela certeza mansa que desce na alma e traz descanso. Então ouça com sabedoria, teste com oração e caminhe com fé, porque Deus ainda fala, e quem ouve com o coração atento nunca será enganado. Meu irmão, minha irmã, é natural que, diante de uma dúvida, o coração queira um sinal de Deus. Todos nós já oramos assim: Senhor, se for da tua vontade, mostra-me agora. Faz algo acontecer, envia um sinal, dá-me uma prova. Mas o Senhor quer te ensinar hoje que a fé não vive de sinais, ela vive de confiança. Jesus disse em Mateus 12:39, uma geração má e adúltera pede sinais, não porque pedir um sinal seja pecado, mas porque depender deles enfraquece o relacionamento com Deus. Ele não quer te guiar por truques visuais, quer te ensinar a reconhecer a voz dele no íntimo. Sinais podem até confirmar, mas nunca substituir a comunhão. Muitos dizem, se for da vontade de Deus, essa porta vai se abrir amanhã. Mas e se ela não se abrir? Isso significa que Deus não está contigo? Não, significa apenas que Ele quer que você aprenda a andar pela fé e não pela vista. Os sinais externos são frágeis. A convicção interna é eterna. A fé verdadeira é aquela que confia mesmo quando não vê nada acontecendo. Deus prefere formar discernimento em você do que te dar respostas prontas, porque os sinais passam, mas o discernimento permanece. E o propósito de Deus é amadurecer o teu espírito para que você não dependa de coincidências, e sim da comunhão constante com Ele. Quantas vezes Deus já te deu um sinal e ainda assim você continuou em dúvida? Isso acontece porque o que dá segurança não é o sinal, é a fé. O sinal confirma o que você já crê. Ele não deve criar a crença. Por isso, quando Deus silencia os sinais, é porque Ele quer fortalecer a tua escuta espiritual. Deus pode até enviar confirmações, um versículo, uma palavra em uma pregação, uma paz súbita, mas o verdadeiro sinal da presença dEle é a fé viva no seu coração. A fé que diz, eu não vejo, mas confio. Eu não entendo, mas permaneço. Eu não tenho provas, mas tenho a promessa. O sinal que você espera talvez nunca venha da forma que imagina, mas o sinal mais poderoso já foi dado na cruz, o amor de Jesus por você. Ali Deus deixou claro que você nunca estará sozinho e que Ele sempre vai cuidar do seu caminho. Então, pare de buscar sinais nos céus e comece a buscar o Deus do céu, porque quando o coração está cheio de fé, até o silêncio se torna resposta, e cada detalhe da vida passa a revelar o cuidado divino. Não é errado pedir um sinal, mas é mais bonito confiar sem precisar dele. E essa confiança é o maior sinal de maturidade espiritual. Crer, mesmo quando não há nada além de fé. Meu irmão, minha irmã, uma das confusões mais comuns na caminhada da fé é confundir esperar em Deus com ficar parado na vida. Mas existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Esperar em Deus é um ato ativo de confiança. Paralisar é se entregar ao medo. Esperar é continuar crendo, orando, servindo, mesmo sem ver. Paralisar é desistir porque a resposta não chegou. Deus nunca te chamou para a inércia. A espera dele é sempre cheia de propósito. É o tempo em que o Senhor trabalha dentro de você, moldando, curando, fortalecendo, preparando. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está movendo o invisível, alinhando situações, transformando corações. Mas Ele quer te ver perseverando no visível, orando, adorando, fazendo o bem, confiando. Isaías 40:31 declara: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Veja, Deus promete força durante a espera, não cansaço. Quem espera com fé amadurece, quem paralisa por medo enfraquece. Esperar em Deus é manter o coração disponível, mas as mãos ocupadas com o que é certo. Enquanto o futuro não chega, você permanece fiel no presente.
Você ora, cuida da família, trabalha com honestidade, sem murmurar, porque confia que o Senhor está cuidando de cada detalhe. A fé não é passiva, ela se move no invisível, mesmo quando os pés estão firmes no mesmo lugar. Muitos dizem, estou esperando Deus abrir uma porta, mas se esquecem de cuidar das janelas que Ele já abriu. Talvez o tempo de Deus ainda não tenha chegado, mas há tarefas espirituais que Ele já colocou diante de você hoje. Perdoar, agradecer, servir, aprender, crescer. Essas atitudes são sementes da promessa. Quem é fiel no pouco durante a espera, será colocado no muito quando a hora chegar. Não confunda o silêncio de Deus com inatividade. Ele não está parado. Ele está te preparando. E às vezes a preparação é o verdadeiro milagre. Porque Deus não quer apenas te entregar uma bênção, Ele quer te transformar em alguém capaz de sustentá-la. Então, se você está esperando, continue orando. Se está cansado, continue confiando. Se está em dúvida, continue crendo. Porque a espera é o campo onde a fé floresce, e cada dia de fidelidade é um passo em direção ao propósito. Esperar em Deus é caminhar devagar, mas sempre para frente. E quando o tempo certo chegar, o que parecia parado começará a se mover com uma força sobrenatural, porque nada pode atrasar aquilo que Deus mesmo determinou para você. Meu irmão, minha irmã, há momentos em que você ora, pede uma resposta, busca um sinal, e Deus não fala. Mas de repente, no meio do silêncio, algo muda dentro de você. O coração que antes estava aflito se acalma. A mente, que estava cheia de perguntas, se aquieta. E uma paz profunda toma o lugar da angústia. É assim que Deus fala. Não com palavras, mas com presença. A resposta de Deus muitas vezes não é uma voz, é um descanso. Ele não precisa dizer sim ou não. Basta envolver o teu espírito com a certeza de que Ele está no controle. E essa paz não depende das circunstâncias, porque ela vem do alto. É uma paz que o mundo não entende, mas quem crê, sente. Filipenses 4, 6, 7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba, a promessa não é que Deus sempre vai explicar o que está fazendo, mas que Ele vai te dar paz no meio do que você não entende. Essa paz é a assinatura divina dizendo: filho, estou cuidando de tudo. Quantas vezes você buscou uma resposta em palavras, mas Deus te respondeu em silêncio e serenidade? É porque Ele sabe que o coração em paz é mais forte do que qualquer frase audível. A ausência de paz é um aviso divino. A presença da paz é um sinal de aprovação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, ore até sentir paz. Não ore apenas para falar, ore para ouvir. E quando essa calma vier, quando a alma se aquietar, saiba, Deus já respondeu. Ele não está te deixando sozinho, Ele está te guiando por dentro. Se a inquietação continua, é porque ainda não é o tempo. A pressa é inimiga da direção espiritual. Deus não fala em meio ao caos interior, Ele fala na quietude da alma. É por isso que muitas vezes Ele acalma o coração antes de abrir o caminho. Meu irmão, minha irmã, guarde isso. A verdadeira voz de Deus não causa ansiedade, causa alívio. Ela não traz peso, traz descanso. Ela não deixa dúvidas, traz paz. Então, se hoje você sente essa paz descendo sobre o seu coração, ainda que nada ao redor tenha mudado, saiba, essa é a resposta. Deus já falou. E o que Ele está dizendo é simples, mas profundo. Confie em mim, eu estou aqui. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo algo que não planejou. Os caminhos que pareciam certos mudaram, as portas que pareciam abertas se fecharam, e o que parecia claro se tornou incerto. Mas escute com o coração. Quando Deus muda os teus planos, Ele está preservando o teu propósito. Nem toda mudança é perda. Muitas vezes é proteção. Há rotas que Deus interrompe porque o destino não era o que Ele sonhou para você. E ainda que o desvio doa,
Ele é o cuidado de um pai que vê mais longe do que os teus olhos podem enxergar. A palavra nos mostra isso em Atos 16, 6, 7. Paulo e seus companheiros queriam pregar numa região, mas o Espírito Santo os impediu. Veja, não era algo errado, era uma boa intenção. Mas Deus tinha outro plano, outro tempo, outro lugar. O Espírito os impediu, não por rejeição, mas por direção. Assim também acontece conosco. Às vezes, o Senhor muda a rota porque já viu algo que você ainda não percebeu. Ele sabe o que pode te afastar, o que pode te machucar, o que pode te distrair daquilo que realmente importa. E o amor dele é tão grande que ele prefere frustrar um plano teu a perder um propósito dele. Quantas vezes você olhou para trás e disse: agora entendo por que aquilo não deu certo? Pois é, na hora do desvio a dor fala alto, mas com o tempo o coração reconhece: Deus estava me livrando. Quando Deus muda teus planos, Ele não está bagunçando a tua vida. Ele está te reposicionando no centro da vontade dele. E o plano de Deus é perfeito, porque Ele vê o que você não vê. Enquanto você enxerga o caminho, Ele enxerga o destino. Enquanto você quer o agora, Ele está preparando o eterno. Por isso, quando algo não sair como planejado, não se revolte, adore. Diga-lhe: Senhor, se o Senhor mudou, é porque o teu plano é melhor. Essa oração simples abre o coração para o novo que Deus quer revelar. Há bênçãos que só nascem depois da decepção. Há vitórias que só vêm depois das perdas. E há propósitos que só florescem depois que Deus muda tudo de lugar. Confie. O Deus que muda os teus planos é o mesmo que sustenta o teu caminho. Ele não te confunde, Ele te conduz. E quando o tempo dele chegar, tudo o que hoje parece fora do lugar vai se encaixar de um jeito tão perfeito que você vai entender. Nenhuma mudança foi erro, todas foram cuidado. O plano de Deus é soberano, e mesmo quando a estrada muda, o destino continua sendo o mesmo. O centro da vontade dele. Meu irmão, minha irmã, discernir a voz de Deus não é um dom reservado a poucos, é um fruto da intimidade. Deus fala com todos, mas só reconhece a voz quem passa tempo com Ele. Assim como uma ovelha conhece o som do pastor, o coração que vive em comunhão aprende a identificar o tom da voz divina. Em João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Perceba, não é que Deus fale menos hoje, é que muitos estão ouvindo mais o barulho do mundo do que o sussurro do Espírito. A voz de Deus não compete com o ruído da pressa. Ela se revela no silêncio da alma. Discernimento espiritual não é saber o futuro, é reconhecer a presença. É sentir no meio da confusão onde está a paz. É perceber no meio das opções qual delas reflete o amor de Cristo. E isso não se aprende de um dia para o outro. Discernimento se constrói na prática da intimidade. Orar, ler a palavra, permanecer em comunhão, cultivar a presença. Muitos querem ouvir Deus, mas poucos param para estar com Ele. Querem respostas, mas não tempo de relacionamento. Querem direção, mas não devoção. Mas a voz de Deus se manifesta quando o coração está em silêncio diante dele. Reserve momentos diários para ouvir o Espírito Santo, não apenas para pedir, mas para escutar. Abra a Bíblia e diga: Senhor, fala comigo. E você vai perceber que a palavra começa a ganhar vida, versículos saltam aos olhos, pensamentos se alinham e o Espírito ministra direto à alma. É na rotina da comunhão que o discernimento floresce. Deus fala com quem permanece. Ele revela seus segredos a quem tem prazer na presença dele. Como diz o Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Se você quer aprender a discernir a vontade de Deus, não busque apenas sinais, busque presença. Passe tempo com ele. Fale, ouça, espere. E com o tempo, o teu espírito se tornará tão sensível que você reconhecerá a voz do Senhor mesmo nas pequenas coisas, num gesto, numa lembrança, numa paz repentina. Discernimento não é um dom místico,
é o resultado de um coração que aprendeu a viver perto de Deus. E quando você vive perto, Ele fala. Não com ruído, mas com ternura. Não com imposição, mas com amor. O segredo é simples, mas poderoso. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais fácil é ouvir quando Ele fala. E quando o Espírito Santo fala, tudo ao redor se aquieta e o coração entende. É Ele. Meu irmão, minha irmã, há momentos em que a fé não pede explicações, ela pede obediência. Deus nem sempre revela o porquê, mas sempre mostra o para quê. E isso só depois que você dá o passo da confiança. Ele quer te ensinar que a fé verdadeira não depende da compreensão, mas da entrega. A Bíblia nos mostra isso claramente em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão obedeceu, sendo chamado para ir a um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Veja, Abraão não recebeu um mapa, recebeu uma promessa. E mesmo sem entender tudo, ele disse sim, e esse sim mudou a história da humanidade. Às vezes Deus vai te pedir para sair da tua zona de conforto, deixar o que é seguro, abrir mão do controle. Não porque Ele queira te tirar algo, mas porque quer te levar a algo maior. Mas para viver o novo de Deus, você precisa confiar mesmo quando o caminho não está claro. Confiar antes de entender é caminhar pela fé e não pela lógica. É olhar para o céu e dizer: Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei quem Tu és. Essa é a essência da fé. Acreditar no caráter de Deus, mesmo sem compreender o método dele. Quantas vezes você já olhou para a sua vida e pensou: nada faz sentido? E ainda assim, algo dentro de você dizia: continua. Esse algo é o Espírito Santo, guiando o teu coração, mesmo quando os olhos não enxergam o caminho. Porque a fé não precisa de visão, ela precisa de confiança. Deus quer te levar a um nível de fé onde você não dependa mais de garantias. Onde você obedece não porque entende, mas porque crê que o Pai nunca falha. A obediência antecede a revelação. O milagre vem depois do passo. A paz vem depois da entrega. Talvez você esteja em uma fase da vida em que nada parece lógico, e é exatamente aí que Deus está agindo. Ele está te pedindo para soltar as rédeas, deixar de querer controlar, parar de lutar contra o tempo. A tua parte é crer, a parte dele é cumprir. A confiança antecede a clareza. E quem aprende a confiar antes de entender, descobre que Deus nunca se atrasa, nunca se engana, nunca abandona. A decisão certa, muitas vezes, não é a mais fácil, é a que te aproxima mais de Deus. E o propósito dele é sempre maior do que a tua compreensão momentânea. Por isso, se o Senhor te pedir para dar um passo sem ver o chão, apenas vá, porque quando o pé do justo toca as águas da obediência, o mar começa a se abrir. E quando você obedece, mesmo sem entender, o céu se move, porque a fé que confia sem explicação é a fé que move montanhas. Meu irmão, minha irmã, creia. Deus quer te guiar e Ele vai. A vontade dele não é um enigma, é um caminho de amor que se revela passo a passo, conforme o teu coração se alinha com o dele. Você talvez não tenha todas as respostas, mas tem algo ainda mais precioso: a presença de um Deus que não te abandona no meio da dúvida. Continue orando, continue confiando e, acima de tudo, continue caminhando. Porque quem busca a direção em Deus nunca anda perdido, apenas está sendo guiado por rotas que ainda não entende, mas que o céu já desenhou. Meu irmão, minha irmã, guarde esta verdade no coração. Deus não quer te confundir, Ele quer te conduzir. Mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor continua guiando cada passo, com amor, com propósito e com perfeição. Se hoje você não tem todas as respostas, descanse, porque a presença de Deus é mais segura do que qualquer explicação. Ele está te ensinando a confiar, a ouvir a voz da paz e a caminhar pela fé, um dia de cada vez. Que o Espírito Santo te dê serenidade nas escolhas, força na espera e certeza de que o tempo de Deus nunca falha. Que o amor do Pai, a graça de Jesus
e a presença consoladora do Espírito Santo estejam sobre você e sua casa. Durma em paz, porque o Senhor vela por ti. A tua resposta virá, no tempo perfeito de Deus. Amém.